Bem-vindo à parte 2 da nossa aula de princípios básicos para o MikroTik. Eu sou Leandro Maciel, sou arquiteto de soluções ISP, seu instrutor nesse vídeo e daremos continuidade ao que nós viemos falando no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vai aqui nas descrições aqui desse vídeo, pega a sequência de vídeos nossa, assiste os vídeos na sequência. Se você assistiu e estiver gostando, por favor, não se esqueça de se inscrever e de deixar aqui o seu like no nosso vídeo. Isso é muito importante para nós, essa sua participação. E nos comentários também, você deixar uma opinião do que você está achando do nosso treinamento. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento e a gente vai falar agora da segunda parte da aula 2 e fazer os primeiros acessos ao Router OS. Então, como é que a gente acessa o Router OS? O Router OS pode ser acessado de várias formas. Uma delas é o Inbox. O Inbox é o software que faz acesso aos sistemas da MikroTik, ao Switch OS, ao Router OS, e a gente consegue gerenciar através desse software, tá? Então, ele normalmente usa a porta 8291. A gente ainda pode fazer por acesso por SSH e Telnet, que são linhas de comando, né? A gente pode usar ali um hipertexto, pode usar um PUT, pode usar vários softwares para poder fazer um acesso via SSH ou via Telnet. SSH porta 22 por padrão e Telnet porta 23 por padrão. O WebFig, que é a interface de gerência do MikroTik através da painel web, do navegador. Usando o seu navegador através do endereço daquela URL, a gente consegue fazer um acesso via WebFig no MikroTik. Então, é possível acessá-lo sem usar o software, sem usar o inbox, desde que o serviço do WebFig esteja habilitado. O serviço do WebFig pode usar a porta 80 ou 443 se ativo o SSL, que é a página web segura. Ou ainda via console. Quem nunca usou acesso via console, ou já usou esse acesso console muito antigamente, vai lembrar que o console ele é uma interface serial, que utiliza a interface RS232. Parece muito com aqueles conectores de monitor VGA, se você já viu um conector desse. Existem equipamentos mais antigos que tem um cabo com a porta aquela parecendo um cabo de monitor no equipamento. Já os mais modernos utilizam uma adaptação que é feita, então um cabo RJ45 para um conector RS232. E como já é incomum achar interfaces seriais em computadores hoje, principalmente em notebooks, já há muito tempo não se tem, o pessoal utiliza muito um cabo adaptador, que adapta o USB para uma interface RS232. Então, vamos lá fazer o nosso acesso e aí a gente vai trazer para a nossa tela aqui de cima. E a primeira coisa que a gente vai começar o nosso acesso é acessando o site da MikroTik, mikrotik.com. No site da MikroTik, a gente tem aqui a parte de hardware, onde a gente vê os modelos de hardware da MikroTik. E aqui, igual eu falei, a gente tem modelos de roteadores, modelos de switches e modelos de interfaces wireless, com rede sem fio. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre a parte de software. E a primeira coisa que a gente precisa fazer o download é do Winbox, para a gente poder fazer o acesso ao Winbox. Então, eu já fiz esses downloads, a gente já tem aqui os arquivos baixados, eu já tenho o Winbox no meu computador e os arquivos de atualização que nós vamos usar mais adiante. Então, do Winbox, a gente tem aqui primeiro o acesso ao MikroTik. E para o nosso laboratório aqui, essas primeiras aulas que nós vamos ter, a gente vai usar o seguinte, ó. Vou voltar aqui no tablet. A gente tem uma ONU, em que a gente tem uma interface dela conectada ao MikroTik, a Ether 1 do MikroTik, e a gente tem uma rede LAN, que é uma rede que entrega para dentro desse MikroTik, tá? Então, aqui eu tenho um MikroTik. Leandro, qual que é o usuário e senha padrão desse MikroTik? A gente tem aqui, ó, no inbox ele mostra o nome do dispositivo, o MAC, o IP, a versão desse equipamento, qual é o modelo do equipamento. E se a gente expandir um pouquinho mais aqui, ó, ainda me mostra o tempo que esse equipamento está ligado, tá? Entenda que é o seguinte, esse MikroTik, por exemplo, nosso aqui do laboratório, ele não tem um IP ainda. Como ele não tem um IP ainda, se eu clicar aqui em cima, ele não me preenche com um IP lá em cima, tá?
Agora, esses outros MikroTiks que estão aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, ele tem IP, então ele já me preenche com um IP ali em cima. Ou se eu quiser fazer um acesso via MAC, via interface de camada 2, endereço de camada 2, eu posso clicar em cima do MAC. Esse, no caso do nosso laboratório, como ele está zerado de fábrica, não tem nenhuma configuração, não tem nenhum nada, então ele vem aqui para nós agora, ele preenche isso aqui para mim como endereço MAC do dispositivo. E aqui a gente vai fazer o acesso. Perceba aqui o seguinte, tá? Esse MikroTik ele tem uma configuração padrão, que ele já vem com um IP nessa interface e ele pode ter uma configuração padrão do seguinte, ele já vai receber várias interfaces em LAN, ou seja, vão ter várias interfaces da rede local e uma interface já para poder receber DHCP. Eu posso mostrar o script aqui e aí a gente continuar e ele instalar, ou eu posso remover a configuração. Nós não vamos fazer nada relacionado à configuração padrão, a gente vai remover todas as configurações padrões e a gente vai fazer a configuração de tudo do zero, tá? Leandro, mas eu cliquei no MikroTik e eu já fiz aquela configuração ali e deixei ele instalar a configuração padrão. Se você deixou instalar a configuração padrão, possivelmente aqui em interfaces você vai ter alguns comentários, em IP DHCP Server você já vai ter alguma configuração aqui feita. Na parte de IP DHCP Client também aqui, ó, você já vai ter alguma configuração feita na Ether 1, mas e você quer remover isso? Como é que você faz? System, Reset Configuration e vai marcar o No Default Configuration. Ou vai dar um reset nesse equipamento e na hora que ele pedir aquela primeira janelinha de configuração, você vai dizer Remove Configuration no MikroTik. Atualização e pacotes. Vamos marcar aqui, a gente já falou de configuração default e de reset. Atualização e pacotes. Bom, naqueles downloads ali que eu já tinha feito aqui, você vai ver que eu já baixei o Router OS Tile na versão 6.49.13 e o All Packages Tile 6.49.13. Como eu sei qual pacote baixar? O que você vai atentar? Vai atentar para essa informação aqui, ó, na frente, que é a arquitetura do MikroTik que ele está usando, tá? E você vai atentar para a versão em que ele está rodando. No site lá da MikroTik, a gente tem duas versões, tá? A Router OS a V7, que trouxeram inúmeras modificações no MikroTik, e a Router OS V6. A gente vai se ater aqui nesse treinamento na V6. Na V7 tem muita coisa nova e a maioria dos equipamentos ainda não estão atualizados para a versão 7. Você vai pegar um equipamento de um cliente para poder fazer um suporte, ele não está na V7. Então, assim, maioria das coisas, 90% delas são iguais. Mas a gente vai se ater a V6 porque a maioria dos MikroTiks em funcionamento no mercado estão funcionando em V6 ainda. Então, a gente vai trabalhar com a última versão da V6, tá? E você veja que a gente tem long term e stable. Qual é a diferença, Leandro? A gente normalmente tem RC, que é Released Candidate, que é uma versão que está em teste, que está em aprovação. A gente tem uma stable, ou seja, aquela versão já foi aprovada e já está estável, não tem nenhum bug de funcionamento. E a gente tem a long term, quer dizer, tá ok, fechada, não tem nenhum bug, não tem nada, tá tudo 100% funcionando 100% em todas as funções. Então a gente sempre trabalha com long term. E aqui a gente tem arquitetura, ARM, ARM64, MIPS, vários tipos de arquitetura, e aqui a gente tem a Tile. Tile é a arquitetura que nós estamos querendo baixar para aquele MikroTik que nós estamos em laboratório. Então, aqui nos meus downloads, eu já baixei essa versão aqui e eu vou lá abrir a minha pasta onde tem o meu download. E junto da minha pasta que tem o meu download, eu vou abrir também a tela do meu Winbox, do meu MikroTik. Percebam que eu tenho dois jeitos de fazer esse upgrade. Eu posso simplesmente pegar o MikroTik e arrastar o arquivo para cá. Então, pego o Router OS, arrasto e colo ele aqui. Ou eu posso pegar o arquivo, copiar o arquivo e colar ele ali dentro de files no MikroTik. Então aqui em files eu mostro os arquivos que estão dentro dela e eu posso dar um copiar e colar aqui dentro, eu vou colar o arquivo aqui dentro. Uma coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte, eu vou fazer o upload do arquivo para cá
E esse arquivo é um arquivo mais novo do que o arquivo que eu estou colocando. Já tem instalado no MikroTik. Então, veja só, o MikroTik está na 6438 e eu estou fazendo o upload da 64913. Se eu precisasse, por algum motivo, fazer o downgrade, fazer a regressão de versão desse MikroTik, eu não poderia dar apenas um reboot para poder instalar. Eu preciso vir aqui em System, Packages, e aqui eu posso fazer o downgrade dessa versão. Aqui, neste momento, nós temos uma versão mais nova do que aqui está instalada. Então, se eu der simplesmente um System Reboot no MikroTik e confirmar o reboot, ele vai instalar e vai voltar na versão nova. MikroTik rebootado, ele já fez a atualização, a gente vai acessar ele agora já com a nova versão. Opa, espera aqui, dá o usuário admin, que é o usuário padrão, Enter, tá? Aqui agora a gente já vai falar sobre usuários e senhas. Leandro, usuário padrão do MikroTik é sempre admin sem senha. Aí a gente vem em System Users e aqui você vê o usuário que está default do sistema com um ezinho do lado. Esse ezinho do lado quer dizer que o pacote ele está com a senha expirada. Então, se ele está com a senha expirada, eu preciso atualizar essa senha. Vou colocar no usuário aqui a senha 257 vídeos, tá? E vou repetir ela 257 vídeos. Ok. Agora eu tenho o usuário admin sem aquele ezinho do lado, a senha não está expirada. A gente ainda tem questão de grupos e permissões. E para poder mostrar grupos e permissões, eu vou criar um novo usuário chamado 257read. Vou deixar ele no grupo de leitura e vou criar a senha 257lab. 257lab. Legal, apertei o meu caps lock, só um minutinho. 257 lab, em cima 257 lab, ok. Veja que agora eu tenho dois usuários, um usuário 257read e um usuário admin. Em grupos, eu tenho os grupos já pré-existentes, que é o full, que é o usuário que tem todas as permissões do sistema. Eu tenho o read, que só tem acesso à leitura, e o write, que faz algumas alterações, mas não todas no sistema. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, porque nós estamos com o usuário admin sem senha. Vou fechar ele aqui e vou logar com o admin a senha 257lab. E vamos acessar o equipamento. Vamos deixar ele aqui para poder mostrar a questão de permissões, numa janelinha aqui mais à esquerda. E vou acessar agora também com o 257read, que é aquele usuário de leitura. Read. Veja que quando eu acesso com 257read e eu vier em qualquer campo, eu estou com todos os campos desabilitados. Eu não consigo adicionar, eu não consigo remover, eu não consigo habilitar ou desabilitar interfaces. Em IP address, eu não consigo adicionar um IP, remover um IP, eu não consigo fazer nenhuma edição. Eu só tenho permissão de leitura. Enquanto no usuário admin, a gente tem as permissões de fazer todas as alterações que a gente precisa no MikroTik. Então a gente consegue, em IP address, a gente tem os campos aqui de adicionar habilitado, a gente tem aqui em interfaces, a gente tem os campos de adicionar interface, desligar ou desligar uma interface, todos eles habilitados no MikroTik. E vamos falar também agora sobre a questão de permissões de acesso, na questão de acessos de rede de origem. Eu posso aqui dentro de um usuário permitir que ele só acesse de determinados endereços. Então, além de permissões de que tipo de acesso a pessoa pode ser, eu posso escolher de quais endereços ou de qual rede ele vai fazer o acesso. Então, falamos aqui também de
usuários e senhas e falamos das permissões de acesso. E aqui nós terminamos a parte 2 do nosso vídeo. O que você achou aqui até este momento do nosso vídeo? Leandro, faltou você falar disso, faltou você falar daquilo. Comenta aqui para nós. Se você não se inscreveu e está gostando do conteúdo, quer ver mais conteúdo sobre isso, por favor, se inscreve, deixa seu like aqui no nosso vídeo e aguardo você no próximo pedaço da aula.